bem-vindos a mais um podcast Ciranda da Consciência. Essa ciranda não é minha só, é de todos nós, é de todos nós. A melodia principal quem tira é a primeira voz, é a primeira voz. Mais uma vez a questão da percepção, né, da teoria, da ideia por trás de tudo isso, mas para mim essa questão do caminho tem muito a ver com o que te conduz por esse caminho, né? Quem é aquele que aponta o dedo? Quem é que vai dando a direção que permite a você cada vez mais se desapegar? Então é um caminho de desapego cada vez mais profundo, né? Então é um caminho ainda, ou seja, existe um processo para ser vivido. Então eu acho muito interessante hoje, eu acho que é fantástico pela simplicidade e ao mesmo tempo a profundidade, né? Um ensinamento que o Klein traz que está presente em várias outras abordagens, né? E a pergunta é a seguinte, quantos passos existem para a iluminação, né? Para você se tornar consciente da divindade, né? Klein fala, só um, né? E esse caminho é a intenção pura, é abrir a porta, que é mais ou menos assim: Deus ou essa inteligência maior, mostre-me o que eu preciso saber. E aí começa a ouvir, começa a desenvolver a sensibilidade para essa presença, essa inteligência que vai te mostrando o caminho. E ao trilhar, né, como se você fosse se despindo cada vez mais, né, do que não é você, e cada vez mais ouvindo com clareza essa presença que é você. Ou seja, trocando em miúdos, né? É um processo totalmente intuitivo. Por mais que a gente tenha conceitualização, né, a ideia conceitual do que é, só mesmo ao trilhar isso, desenvolver essa sensibilidade, a gente vai sentindo e vivenciando isso, né, se transformando nesse processo, né? E esse reencontro vai acontecendo. E aí eu entro na questão da linguagem, né, intuitiva, sincronicidades, né, que o Jung já abordou tanto. Para mim é desenvolver uma outra percepção de como os eventos se coordenam, como existe uma inteligência por trás das coisas. E ser capaz de observar isso, e a partir daí tirar aprendizado, experiência, transformação, né? Porque na minha experiência existe, né? Eu gosto de usar mais uma vez o iceberg. O iceberg, né, a consciência é aquela parte que está por cima da água, né? E que achava que era a dona do seu próprio caminho. Então ele está sempre ali, eu sou o iceberg, eu sou essa ponta aqui, eu vou para ali, eu quero isso, quero aquilo. E de repente ele começa a perceber que a vontade dele, na verdade, não é ele que o guia. Existem coisas que acontecem com ele que vão contra a vontade consciente dele. E ele começa a descobrir que é uma parte que está debaixo da água, uma parte profunda também, né, sólida, mas que é muito maior do que a parte que está no topo, né? Então ele começa a ficar um pouco, frustrado com aquilo, né? E essa parte eu vou chamar de inconsciente, a parte, vamos chamar de sombra, não inconsciente como um todo, mas memórias, alguns podem chamar de karma, enfim, condicionamentos, né? Então você percebe que você tem uma série de coisas que te controlam e tal. E num nível de despertar mais profundo, ele começa a perceber que, na verdade, quem conduz ele para os lugares não é aquela parte que está debaixo da superfície ali, mas é o próprio oceano, são as correntes que estão até aparentemente além dele, mas que é quem começa a conduzir. E essa água, para mim, é essa presença, vamos chamar de divino, espiritual, né? E quanto mais ele vai percebendo isso, né, nessa parábola que eu escrevi, chega um momento onde ele percebe que ele é essa água também, né? Que ele é parte disso, ele é essa inteligência. Aí ele se sente livre, ou seja, já não tem mais para onde ir, ele já é todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então é interessante. Então para mim isso é uma metáfora bacana desse caminho, cada vez mais perceber isso. Né? Agora o problema é que isso acaba no mesmo problema, né? Que é a questão da palavra, né? Porque o que você está dizendo, e eu concordo completamente, que a chave é entrega, né? Me mostra o caminho, é isso. Só que eu poderia dizer da mesma forma, a chave é ama, né? Eu ainda poderia perguntar como me entregar, e poderia perguntar como amar, né? Cristo fala, ama, né? Aí eu venho toda a teologia ocidental e faz uma série de coisas para perguntar como, né? Em torno do como. E aí eu acho que vai muito da abordagem de cada um, né? A minha abordagem atual vai muito pela experiência da meditação, sabe? A meditação é uma experiência de entrega,
né? No sentido mais essencial. E é uma experiência também de unificação, ou se quiser dizer de amor, ou de ampliação da consciência. São diversas as palavras, mas eu gosto muito da expressão assim mais desvinculada de herança ideológica, que é a verdadeira experiência de meditação, é a percepção de que você não é a mente e você não é o corpo. Você se expressa através da mente, se expressa através do corpo, mas você não é isso, né? Portanto, o que está havendo aí é um equívoco de identificação. Você se tem identificado com o corpo e você tem se identificado com a mente. De repente você percebe, não era isso, eu estava olhando do jeito errado. Eu quero frisar essa coisa da meditação, porque qualquer outra experiência, a meu ver, que propicie essa experiência de desidentificação com a personalidade, com a ego, e portanto de iluminação, portanto de percepção e vivência do self, ela, a meu ver, é uma experiência de meditação, seja na forma de oração profunda, seja na forma de uma implementação de técnicas energéticas que coloquem a sua consciência em estado vibratoriamente propício a essa percepção. Tudo isso se faz, a meu ver, pelo processo de desidentificação com uma consciência parcial, né? E identificação com uma consciência mais ampla. É claro que isso é um tema que demanda toda uma discussão à parte para um dia que ainda a gente há de fazer. Né? Você, como autor, prefere ser Romeu ou Julieta? Ai, Julieta é tão cantadora. Você prefere ser o Kelsen? É isso que você tem sido? Não é. Esses eu já matei os dois. Mas eu tô aqui vendo e eu queria sublinhar, como bem coloca a Júlia. Sublinhar, ficou lá atrás. Então voltem no texto aí que eu estarei sublinhando uma questão ali. Antes de sublinhar a questão, já esqueci, perdi o que eu ia falar, vocês foram brincar, mas o sublinhamento que eu ia fazer é isso. Essa pergunta do como, a princípio, não me importa. Então, o como, se abrindo a porta, fechando a porta, fazendo a pergunta, recebendo a resposta, o como cada vez mais me importa menos. Acho que nunca me importou como. Porque essa preocupação do como é todo esse processo de intelectualização e serve, eu estou preocupado agora com o como, mais para explicar para as pessoas que o como não precisa de ser preocupado. Eu só queria dizer assim, que o como ali é só a questão da retórica, mas é a intenção retórica, pura. Isso mesmo. Ou seja, é uma coisa que transcende o intelectual. É uma vontade que vem profundamente do coração, vamos dizer assim, um sentimento de um desejo por algo que é tão sagrado, sabe? Perfeito. Mas você pode se voluntariar para isso, ou isso acontece no tempo da maturidade do seu processo normal? Eu acho que esse tipo de sentimento você não cria ele porque você quer criar ele agora, né? Então, eu acho que ele surge. Eu acho que com o trilhar, com o amadurecimento no caminho espiritual, vamos chamar assim, você pode vivenciar ele mais vezes. Mas é como se fossem coisas que vão se tornando cada vez mais espontâneas, mas que a princípio você não gera quando quer. Não sei se eu estou... Isso significa... Tá claro. Mas veja bem, isso significa que há personalidades que estão mais maduras para a vivência do espiritual e outras não. A explicação é isso, né? Por isso que existe o caminho. Né? O caminho, para mim, ele tem a ver com, se tem um caminho, existem alguns que estão mais próximos, né, de um determinado lugar e outros não. Mas isso não é comparando, né? Mas só uma constatação mesmo. Alguns estão mais conscientes, mais perceptivos para essa inteligência, para essa amplidão, outros menos. Mas todos eles são essa amplidão também, percebe? Todo, ao mesmo tempo. Né? Sim, algumas pessoas estão mais conscientes, né? Têm mais consciência disso. Né? Isso não quer dizer isso eu acho que valor, não há né? dúvida, né, gente? Algumas pessoas estão mais conscientes de que a vida é mais ampla, de que ele próprio é mais amplo. Né? Eu tenho profundas dúvidas e essa é a segunda parte da onde que eu quero brincar aqui. Mas você tem dúvida disso? De que, por exemplo, o CMML, ele acabou de falar da questão das pessoas, dos fundamentalistas da igreja. Eu acho que não tem parâmetro. Eu acho que eu posso estabelecer como parâmetro. Eu acho que você pode pegar um fundamentalista que eu acho que está longe do caminho espiritual, mas o cara pode ter justamente
ser um ser iluminado que escolheu experimentar essa forma numa vida que ele vai ser extremamente obtuso ao ponto de fazer isso. Em nome de Deus, de Alá e de todo o resto. Mas aí nós então já estamos misturando alguns conceitos aí. Então, a gente tem que se entender sobre o que a gente chama de ser, né? O que a gente chama de consciência, porque às vezes a gente pode estar usando esses termos de formas diferentes, né? Aí isso gera uma confusão. Deixa eu ir lá na frente. Deixa eu ir lá na frente que eu volto e eu acho que aí talvez dá mais clareza no que eu estou querendo apontar. Eu acho que a visão que vocês estão apresentando de caminho espiritual é uma visão muito moderna. Eu compartilho dela muito, mas é uma visão que não é recorrente, não é a visão tradicional, não é uma visão tranquila para as outras pessoas assimilarem e aceitarem como sendo natural. O caminho espiritual sempre teve uma concepção muito clara, obtusa, mas muito específica do que seria. É como pelo que eu estou entendendo, você está dizendo que o caminho espiritual, né, tradicionalmente, vamos dizer assim, de forma geral, é concebido como você se filiar a um determinado segmento religioso, de crença, cultural, religião, fazer parte de um grupo que tem uma ideia, né, concebida do que é espiritualidade, do que é Deus. E ainda são vamos dizer assim, as práticas que vão levar a Deus. E ainda se dentro desse caminho, o padre está muito mais no caminho espiritual do que o fiel, o pastor muito mais do que o fiel também, o médium muito mais do que os fiéis que vão lá. Ok, eu tenho que discordar de você, meu amigo. Porque essa ideia que você está colocando sempre existiu paralelamente a essa outra. É esse ponto que eu quero chegar. Deixa eu só concluir. Sempre existiu o que? Agora que você deu o Bhagavad Não deixa, eu tenho a verdade. Por favor, milhares de anos atrás, o Bhagavad Gita já colocava isso. Mas ninguém fazia essa leitura. Ninguém não. Como assim ninguém? Ninguém fez essa leitura. Não, Miquel, é claro que fazia. Muitas pessoas faziam. Tanto que fazer a sociedade de casta, fizeram a sociedade de nunca fizeram. Sociedade de casta não fizeram. Assim como aqui na nossa civilização existe todo um grande número de pessoas que é a massa, né, que funciona dentro dos parâmetros das ideologias mais constituídas pelas corrupções das ideias originárias dos avatares, assim também na Índia, né? Porque está na Índia que todo mundo lá é consciente, etc. Não? É isso que gera a ideia de castas realmente como uma corruptela de uma ideia original. Mas, meu amigo, Shankara, né? Há séculos, milênios atrás, né? Patanjali, né? E todos os discípulos deles, todos eles está muito mal informado. Todos eles muito tempo atrás, e um número enorme de pessoas. Então essa percepção de um caminho espiritual nesse sentido em que a gente vem apontando é muito antiga, mas essa outra ideia de caminho espiritual como caminho dentro de uma doutrina, dentro de uma proposta descritiva, dogmática, doutrinária, que impõe determinadas exigências de renúncia, etc. Isso também sempre existiu, né? Mas hoje, o que se pode dizer, talvez, é que hoje esse surgimento das novas ciências, sobretudo física quântica, nova genética, e toda essa discussão que suscita uma suposta aproximação entre a ciência e a antiga espiritualidade, hoje está vindo mais à baila de uma forma mais vulgar, mais geral, sobretudo com o surgimento da internet. Hoje é mais normal as pessoas falarem nessa perspectiva de uma experiência de espiritualidade mais radical. Isso eu posso concordar, mas que isso seja uma coisa moderna, absolutamente. Então, escute, por favor. Vou pedir a atenção de vocês por alguns segundos. A palavra é sua, Vossa Excelência. Exatamente. Obrigado, adorei a Vossa Excelência. Me escutem. Me escutem. Já cansamos de você falar. Chega. Não, muito sintético você. Você é sintético, eu devia fazer assim, meditem, por favor, mas agora eu vou gastar gatinho. E vocês vão ter a paciência de escutar a bobagem que eu vou falar até o fim. E depois podem retrucar à vontade. Mas olha só. Truco! Meio pau. Eu não acho que
O Júlio está trazendo em toda uma tradição, toda uma visão, e eu vou insistir até o fim. A gente faz releitura, gente. A gente pega tradições e relê as coisas. Quando a gente para tentando ser o mais fiel possível a como essas pessoas vivenciaram esses ensinamentos, como as pessoas aprenderam esses ensinamentos, como as pessoas desdobraram esses ensinamentos, o que nós estamos falando aqui é de outro universo. Nós não estamos falando nada tranquilo. Falar de caminho espiritual como possibilidade de integração, eu não conheço ninguém, nem Jesus, nem Cristo. Eu e o Pai somos um. Isso é uma fala de integração. Mas de um cara que não a realizou, ou que os seus discípulos não a fizeram. Os seus discípulos não fazem integração e não ensinam integração hora nenhuma, muito pelo contrário. Eles ensinam justamente a separação e a distinção, que aí tem corruptelas inúmeras. Há controvérsias. Mas Tomé, aí eu já vou falar de evangelhos apócrifos. Então, aí se a gente for colocar a questão histórica, de quem conta a história e tal, aí nós vamos entrar numa outra discussão, né? Não que mas vocês vão deixar eu concluir. Veja bem, Kelso, o simples fato de, se você admite que Jesus falou, eu e o Pai somos um, Krishna falou, eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou a... Isso foi o Raul Seixas. Ficou o Raulzito. Eu não espero morar o bico, na verdade foi o Paulo Coelho. Mas citando... Como diz o Paulo, que já nasceu com ele, né? Então, cara, isso já existe, é um conhecimento antigo. Se isso foi assimilado por um grande número de pessoas ou por um número menor, não faz disso uma coisa mais recente, não. Gente, se fosse tranquilo assim, a gente não estaria nem discutindo o tema. O tema seria tão liquefeito e tão óbvio e urgente que não necessitaria nem discussão. E as discussões que nós fazemos, primeiro assim, o ponto que eu queria chegar, e já vou direto no ponto sem passar por intermediação, essa coisa que a gente concebe como espírito, eu acho que a gente está vivenciando isso pela primeira vez agora. Talvez espírito tinha existido em Buda, existiu em Krishna, existiu em Maomé não, existiu em Zoroastro, mas espírito nos outros seres, nem sei se manifestaram espírito. A gente vivenciou experiências de pura personalidade, de puro psiquismo, sem nenhuma possibilidade energética de integração. Eu acho que é um momento muito ímpar, muito diferente, que a gente tem a possibilidade de cogitar que há um oceano, como a metáfora que o Gustavo está exercendo e está passando para a gente. Isso não era nem pensado, essas coisas não eram nem imaginadas, essas coisas eu acho que não eram nem concebidas. Mas aqui eu estou fazendo uma radicalização mesmo de um discurso. Uma generalização. Radicalizando agora, mesmo. Eu concordo que no momento que a gente vive, eu também sinto que há uma coisa ímpar. Apesar de a essência dos ensinamentos, do que a gente considera consciência, né? Existem vários representantes desse estado de consciência mesmo. O Júlio citou alguns aqui. Eu acho que eles vivenciarem, tinham essa consciência assim, não a massa. Hoje, acho que mais pessoas têm acesso a isso, porque é um momento realmente único, em termos, se a gente comparar historicamente com a humanidade. Então, mais pessoas estão despertando para isso e até, como você falou, fazendo uma releitura do que é espiritualidade. Mas, em essência, eu acho que a maioria da antigo população está presente aqui ainda. Por exemplo, o novo e o antigo se unindo. Se você chega, por exemplo, no ambiente, por exemplo, espírita, kardecista ou mesmo umbandista e fala de conceitos de espiritualidade assim mais radical, vai parecer uma coisa muito nova. Na verdade, isso é antiquíssimo. Só que as pessoas estão ouvindo falar mais agora. Né? Isso é verdade. Sobretudo se estão ainda sujeitas a um ambiente cultural de uma doutrina específica. Né? Por exemplo, quem é kardecista quase sempre quer morrer e ir para nosso lar. Esquece, por exemplo, que nosso lar ainda é umbral. É o limite do umbral. Mas por causa de um condicionamento cultural, criou-se aquele parâmetro. Né? O máximo da espiritualidade é o nosso lar. Grande equívoco. Né? E se você for no ambiente católico, a mesma coisa. Se for no ambiente umbandista, e mesmo em ambientes, por exemplo, budistas e de outras correntes religiosas, que também fazem corrupções culturais e personalistas desses conceitos mais amplos e inefáveis,
a gente vai ver que a personalidade, o ego, tende a estacionar para se sentir seguro, né? Fazer estacionar numa inércia alguns conceitos para poder operar com aquilo, né? Criar paradigmas. Né? Enquanto o tempo todo os grandes instrutores estão nos convidando a romper paradigmas, manter-se na tensão fecunda da incerteza e do abertura radical. Fala, Lu, você que está ouvindo aí atentamente essa discussão toda, o que você está pensando aí? É engraçado que eu concordo com os dois. Ou seja, o que a gente está falando sempre foi falado desse caminho espiritual. O Kelso está trazendo um detalhe da releitura. Então, nessa releitura, a gente aparentemente coloca algo novo, mas não, são os termos novos, apropriados à atual época, mas que, em essência, o reflexo é o mesmo, a origem é a mesma. Eu vejo assim. Eu acho vocês muito complacentes com os mestres espirituais que vocês tiveram, que talvez até foram. Eu acho que, sabe aquele cara que ensinou tudo errado, que depois vocês olham e falam assim, nossa, legal o que você me ensinou, porque eu aprendi a fazer de outro jeito. Eu acho que a gente faz isso, um certo receio, pudor em falar assim, gente, eles ensinaram essas coisas para outra época, para outras pessoas, e isso não dá para ser atualizado, isso não dá para ser repetido, isso não dá para ser feito. O pessoal ficou insistindo em fazer essas coisas durante 2.000 anos, 4.000 anos, 5.000 anos, e estão tomando bomba direto. O mundo só pior. Eu acho que o essencial ele permanece. Muda a roupagem. Aí, a roupagem cultural é histórica. Porque, claro, tem um contexto, tem uma época, tem uma cultura, forma. Você acredita que tem essência que eles falaram? Eu não sei se tem. Pra mim tem. Então, pronto. Por exemplo, quando eu tô falando de Parmênides, né? Ele só escreveu o poema dele. Isso. E ele fala, no poema dele, ele começa sendo levado pelas filhas do sol, né, numa carruagem de fogo para o mundo onde existem os portões do dia e da noite. E ele é recebido por uma deusa. Então ele está falando de uma viagem que é uma experiência que eu tive, parecido, né, de encontrar com uma figura que é uma figura divina que me orienta em determinada compreensão. Né? E a partir daquela experiência, ele fala de uma realidade, né, única, indivisa. Isso para mim é a essência. Ele percebeu essa realidade e ao compartilhar, ele tem limitações da linguagem, né, da própria expressão do que é. Mas eu percebo ali, né, uma experiência dessa totalidade, dessa essência. E que ele consegue transmitir dentro da visão da época dele, mas que permanece uma essência ali. Eu sinto isso como essencial. A roupagem pode ser diferente. Ritualiza, né? Faz a religião aqui, chama o pessoal para seguir o mesmo procedimento durante 2.000 anos e ver se isso dá certo. Mas que procedimento? O de entrar no estado interior, buscar encontrar essa dama que recebe os cavaleiros e os conduz a outras dimensões sagradas da unicidade do ser. Ponto. Fica todo mundo perdido e dançado pelo resto da vida. Se a pessoa não vivenciar isso realmente, e ficar imaginando a cena, né, intelectualmente, e vivendo aquela história, não é isso. Você teve a experiência antes de ler, não foi? Foi? Você teve a experiência antes de ler. Foi antes de ler. Pronto, né? É isso. Mas será que o ler, então, impede que a experiência não aconteça? impede, mas muitas vezes cristaliza ali e forma isso que o Júlio citou muito bem, de o ego, nesse sentido, acaba normatizando uma coisa que eu vou ter ao meu acesso toda hora que eu quiser. Toda hora que eu sentir desejo, eu vou lá e pego. Aí eu tenho, então, a Ave Maria, o Pai Nosso, a meditação, o mantra, o passe, a água benta. Não sei nada dessas coisas. O que a gente vive e sente façam que quando a gente lê algo que pra gente reflete o que a gente sente e vive, no fundo a gente está projetando algo naquilo ali que foi escrito. Não, tem nada a ver. isso é bacana. Até aí, quando você encontra algo que você já vivenciou antes e encontrou alguém que falou disso muito antes ou vai falar disso muito depois, é muito legal, uma concordância. Quando você pega uma coisa que você nem sabe do que o cara está falando e acha que aquilo é bonito, porque os outros estão te dizendo e começa a seguir aquilo. Mas porque essa é uma questão que sempre existiu, da questão da linguagem, da profundidade, né, e de onde aquela linguagem toca. Então, por exemplo,
os caras falavam muitas coisas de maneira metafórica. Né? E todas as religiões têm as suas bases mitológicas e metafóricas. E a interpretação disso, ela acontece em diversos níveis. É o que o Jung falava, né? Da linguagem do inconsciente. Então tem aquele que vai... Aí a gente volta naquela questão. Dos que estão mais adiantados no caminho, talvez por ter batido a cabeça no muro várias vezes, mas aprendeu com aquela experiência e já consegue escutar outra nuance daquele ensinamento. Começa a perceber de uma outra perspectiva. Ou seja, gente, um pouco diferente. É o tema, né? Esse tema caminho espiritual, mas ele é o tema porque toca no verdadeiro tema, que é a questão da consciência, né? Que é muito complexo e que é o tema que vai alimentar os nossos podcasts daqui para frente. Então os ouvintes aguardem, porque vai ter muito pega para capar aqui, vai ter muita discussão, muito bom combate. Se alguém entendeu alguma coisa aí do outro lado, eu fico imaginando, já que é assim, né? Pessoal, o que esse pessoal tá falando? Eu não entendi nada. Que grego é esse? Então, se você é um desses que não entendeu, continua acompanhando a Ciranda da Consciência. Manda e-mail pra gente com as suas dúvidas, com as suas discordâncias, com as suas concordâncias, que a gente vai veicular aqui no podcast. A gente quer que vocês participem com a gente, né? Que é uma ciranda da consciência, e a ciranda é todo mundo junto, né? Cada hora um no centro ali, todo mundo orbitando em torno, né? Uma verdadeira dança consciencial cósmica aqui. Mas para concluir, fechando assim em 1 minuto, cada um poderia dizer alguma coisa sobre esse tema que a gente colocou, o que seja mais importante a seu ver? Começando do Marcos. A diferença a quantidade de perspectivas que a gente tem variadas. Eu vejo várias coisas interessantes em cada perspectiva que foi trazida aqui. E elas meio que são, às vezes elas vão de encontro. Eu vejo muito da perspectiva social, de como a gente é limitado por aquilo, por o ambiente que a gente está ali. Então eu acho que sim, existem possibilidades de diferenças no nível de evolução, e vejo também que a pessoa que está num ambiente mais restrito, ela também pode ter esse acesso, mas talvez não seja o momento. Por isso, talvez ela esteja ali, porque ela pretende vivenciar uma coisa diferenciada ali. Então, vamos seguir o caminho. Caminho espiritual, para mim é caminhar, como bem disse o poeta Júlio. Fico com essas impressões do poema. Não acho que tem um lugar a se alcançar, uma meta a atingir, um algo a ser atingido, a ser expressado. Eu acho mesmo que é a manifestação da vida em sua plenitude e, de uma certa maneira, fazendo uma harmonização que é recente, na minha concepção é recente, é nova, entre o espírito, uma coisa que a gente não sabe o que é, nunca utilizamos, nunca fizemos uso, estamos tendo a possibilidade de fazer uso dessa coisa chamada espírito, com a nossa personalidade atual, que é quase, deixa isso daí, não vou implicar não, eu diria isso, concluiria assim, e pensando no Marcos aqui que ele disse, eu acho que a questão social, as limitações sociais não deveriam ser impedimentos para a manifestação do espírito, mas são. Bom, Gustavo, eu vejo, mais uma vez, o caminho espiritual para mim, ele é um caminho de transformação. Transformação porque eu sou um ser que pode se transformar, então eu não estou definido, né? Então eu também o vejo como não é algo linear, ou seja, não é algo que vai de um ponto a outro ponto simplesmente. Eu vou usar um termo multidimensional, com múltiplas possibilidades, né? E é trilhando esse caminho, estando aberto para as possibilidades, estando aberto para o outro, estando aberto para o próprio universo, esse caminho se apresenta, né? E ao se apresentar, né, ele nos revela mais e mais coisas. Então para mim não existe realmente um caminho definido, né? Ele é a própria indefinição, né? Mas estar aberto para ele é trilhar esse caminho, né? E perceber que existe magia na vida, existe
uma inteligência que é amorosa, né, que é sábia e que faz parte de quem nós somos. E é ela que nos mostra isso. E vai tirando os véus da percepção. Enfim, e nós vamos integrando e percebendo que o universo realmente é muito mais do que um iceberg com a cabecinha para fora d'água, um oceano imenso para ser explorado, né, com infinitas possibilidades. Então, convido todos a caminharem. Eu acho que juntos também isso vai se revelando de uma maneira muito mais ampla, muito mais bonita. E a ideia do podcast é isso: pessoas diferentes, com ideias similares, mas nunca as mesmas, compartilhando. E isso vai trazer uma outra perspectiva também. E falando da sociedade, da questão social, ela pode limitar, mas o caminho espiritual ele é transformador da própria condição social. Eu acho que tem que ser visto dessa forma. Nós somos agentes transformadores, justamente para que essas amarras afetem cada vez menos as pessoas que virão depois, ou até agora. Enfim, acho que esse é um dos... Isso aí. Então, tentando sintetizar um pouco o que me parece dessa questão, eu diria que ela é uma questão tão vasta que ela inclui diversos outros subtemas muito importantes e talvez igualmente complexos, como, por exemplo, a ideia de evolução, a ideia de o desejo, de relação social, relação entre as pessoas, né? Relacionamento, política, né? Manifestações da personalidade, a arte, etc. Todos esses subtemas são temas que também serão abordados por nós em outros podcasts, sempre numa perspectiva consciencial, buscando retomar, remeter de novo a essa centralidade do caminho espiritual, da busca da realização, da busca do autoconhecimento, né? Sobre esse tema de hoje especificamente, eu teria a dizer apenas que se você está confortável na sua atual condição, permaneça nela e você tenderá a permanecer. É a natureza seguindo a si mesma, né? Mas se você está desconfortável e você quer mais do que existe na sua vida, deseje ardentemente. Deseje ardentemente e essa coisa virá a você. Virá pelos caminhos menos prováveis às vezes, mas virá na forma de instrução através de um livro, de uma dica através de um amigo, às vezes até da materialização de um mestre espiritual lá dentro do seu quarto, por incrível que pareça, mas virá na medida da sua necessidade. Espero que não seja assim comigo. Na verdade pode ser um pouco assustador. Mas, na medida da necessidade de cada um, o desejo profundo será atendido. No Bhagavad Gita, Krishna diz, se você der um passo na minha direção, eu darei 1000 passos na sua direção. Yogi. Essa prosa foi fantástica e, para mim, o caminho espiritual é o caminho da conscientização. A cada passo que a gente dá nesse caminho é a gente estar mais consciente. E o estar mais consciente é trazer o potencial do inconsciente nosso, que aí existem inúmeras ferramentas para trazer esses potenciais que estão adormecidos no inconsciente, como para mim é a terapia, para mim é o tarô, para mim é a astrologia, para mim é a numerologia, os sonhos e a meditação. Então, assim, cada um encontrar seu caminho para se tornar cada vez mais consciente dos seus potenciais e manifestá-los na prática do dia a dia. Esse é o caminho espiritual para mim. E é isso aí, gente. Esse foi o primeiro podcast da Ciranda da Consciência. Nós agradecemos a atenção de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Essa ciranda não é minha só, é de todos nós, é de todos nós. A melodia principal quem tira é a primeira voz.